Bem-vindos de volta, amantes de bruxas. No último episódio, Roland despedaçou o exército do Duque Ryan com canhões e rifles que este mundo nem imaginava que existiam. Capturou a fortaleza de Longsong e transformou um inimigo derrotado em uma negociação de negócios. E, justamente quando a poeira estava baixando, um padre da igreja chamado Tylo apareceu caminhando, entregou ao nosso príncipe uma caixa de pílulas misteriosas e sorriu como se soubesse algo que Roland não sabia. No episódio de hoje, a confiança de Roland na igreja está prestes a levar um choque de realidade. Velhas feridas vão ser reabertas. E uma bruxa, completamente sozinha, faz algo que ninguém esperava. Vamos começar. Tylo tinha dado 2 pílulas a Roland como se estivesse lhe fazendo o maior favor do mundo. Vermelhas, que davam temporariamente a qualquer um que as tomasse uma força física tremenda. E pretas, que aumentavam a resistência à dor e ao calor e frio extremos. Então, antes de ir embora, o padre deixou aquilo assentar por um momento. Depois sorriu e disse a Roland que aquilo era só o começo. Havia muito mais apoios que a igreja poderia oferecer. Se Roland decidisse aceitar a proposta, ele sabia onde encontrá-los. Roland se virou para Nidhingale depois que Tylo já tinha ido embora e perguntou se ela tinha percebido alguma coisa. Não tinha percebido. O padre esteve carregando uma pedra da retaliação de Deus o tempo todo, o que ergueu um vazio negro no momento em que entrou na sala. A visão dela dentro da sua habilidade bateu em uma parede. Ela não conseguia lê-lo de jeito nenhum. Então ela voltou sua atenção para as pílulas. As 2 emitiam traços fracos daquela mesma escuridão, semelhantes à pedra de supressão. Era como um filamento preto saindo da pedra. Mas era mais fraco. Não o suficiente para cancelar a habilidade dela. Ainda assim, certamente suficiente para deixá-la desconfiada. A sugestão dela, encontrar alguém que já estivesse no corredor da morte e testar as pílulas nessa pessoa antes que alguém importante tomasse uma. Além disso, Nidhingale achava estranho a igreja estar oferecendo apoio a Roland. Especialmente durante uma guerra civil. Logo depois de Garcia já ter vencido a batalha de Eagle City. Para Roland, nada daquilo fazia sentido. Ele tinha certeza de que perseguir a coroa agora esgotaria Greycastle até o fim, independentemente do resultado. E quanto mais o nosso príncipe refletia sobre a ideia, mais perguntas surgiam. Como isso beneficiaria a igreja? Espalhando medo para aumentar o número de fiéis? Ele temia que até as igrejas pudessem ter sido arrastadas para o conflito. Mas Nidhingale não conseguia responder às perguntas dele, ela simplesmente não entendia como os nobres pensavam. Felizmente, a decisão de Roland era simples. Nada de política pela coroa. Nada de guerra civil. Ele pegaria os espólios da fortaleza de Longsong, todo o saque, todos os recursos, e usaria tudo isso para fortalecer Border Town. Máquinas, comida, aço. Essa era a verdadeira prioridade. Todo o resto podia esperar. 3 dias depois, Roland estava em um navio com Anna e Carter, voltando para casa. Carter ainda estava remoendo a situação de Longsong na cabeça. Entregar a fortaleza para a família Onezukli não lhe parecia certo. E se eles não cumprissem a parte deles no contrato? Roland não estava preocupado. Ele disse isso claramente, eles não ousariam quebrá-lo. E, se quebrassem, ele simplesmente tomaria Longsong de volta. Ele confiava no senso de negócios deles e estava curioso para ver o que conseguiriam fazer com aquilo. Então Anna avistou figuras ao longe. Roland confirmou, era o primeiro grupo de servos da fortaleza de Longsong. O príncipe explicou como era a vida deles. Servidão hereditária. Trabalho pesado sob o chicote. Sem escolha, sem fim à vista. Eles não trabalhavam porque gostavam, trabalhavam porque seus donos os obrigavam. Anna ficou em silêncio. Ao vê-la assim, Roland disse a ela que cuidariam das necessidades básicas deles. Era isso que podiam fazer por enquanto. Mas, nos anos que viriam, ele pretendia erradicar todo aquele sistema. Deixá-los livres. Como Dobby em Harry Potter. Então o navio se aproximou da margem ao som do canto de eco. Então o cheiro atingiu Roland de repente como uma parede. Não era enjoo do mar. Era algo muito pior.
O odor inconfundível vindo da beira do cais era algo completamente diferente. E ele conhecia bem demais aquele cheiro. No segundo seguinte, o rosto dele empalideceu. O príncipe rapidamente agarrou a morada e começou a vomitar um arco-íris diretamente no rio. E, enquanto fazia exatamente isso, chamou Carter. Entre uma ânsia e outra, anunciou que estava prestes a tomar a decisão mais impactante de toda a história de Bordertown. Nossa história avança para uma data posterior, para a casa do nosso príncipe. Roland queria banheiros. Imediatamente. Mas ninguém sabia o que significava banheiro. Simplesmente não existiam naquele mundo. Mesmo assim, Roland continuou falando sem parar. Um banheiro ficaria perto dos barracos de madeira dos servos. Eles também deveriam implementar regras e fazer com que terminassem suas necessidades nos banheiros, em vez de em espaços abertos. A área do outro lado do rio Redvater estava designada como zona industrial. Então precisava ser mantida limpa, livre de odores. Roland não queria que o cheiro afetasse os produtos deles. Carter não acompanhou a lógica. O príncipe estava falando em criar uma área só para se aliviar. O velho conselheiro rapidamente se irritou com o cavaleiro. Carter não deveria falar dessas coisas com o príncipe. Mas Carter, claro, continuou. Para ele, as pessoas sempre tinham feito isso ao ar livre. Estavam acostumadas com o cheiro. Qual era o sentido de uma estrutura dedicada a isso? Roland reconheceu isso, ele não tinha pensado nisso antes, mas o povo dele também nunca tinha seguido práticas básicas de higiene antes. No entanto, isso não era só sobre o cheiro. A higiene evitava doenças. Hábitos limpos mantinham as pessoas vivas e trabalhando. Esse era o ponto. Aquilo agora era sua nova maior prioridade. Então Calvão Bate fez a pergunta óbvia: o que exatamente pretendiam fazer com todo aquele lixo? Roland disse a ele que precisariam recolher as fezes para a agricultura. A sala ficou muito silenciosa. Barov e Carter não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. A mente deles foi para um lugar completamente diferente. Uma fazenda cheia de campos verdes, luz do sol, uma visão bonita de abundância agrícola. Eles quase estavam sorrindo. Então voltaram à realidade, pensando no produto, pronto para comer, em cima da mesa. E finalmente dando uma mordida no trabalho de um mês inteiro. Então vomitaram imediatamente. Carter foi o primeiro, bem ali, no escritório. Enquanto Roland começou a gritar para ele ir para fora se não conseguia se controlar, mas Barov veio logo atrás com total entusiasmo, acompanhando cor por cor. Roland continuou apesar de tudo. Ele expôs o quadro completo: as fezes seriam usadas como fertilizante para a agricultura. Combinadas com a habilidade de Leaf de melhorar sementes de trigo, fariam a produtividade e o crescimento dispararem. Aquilo não era um projeto de saneamento. Era uma estratégia de produção de alimentos. Leaf estava em algum lugar por perto, e ouviu a confusão saindo da sala junto com a lógica de Roland. Se queriam que o povo trabalhasse duro, precisavam alimentá-lo bem. Os gritos não tinham parado. Roland ainda estava ordenando aos dois, alto e repetidamente, que fossem vomitar do lado de fora. Mais tarde naquela noite, Roland tinha adormecido. Nidhingale entrou silenciosamente no quarto dele. Ela colocou um cobertor sobre ele. Só isso. Mas o calor que surgiu em seus olhos contava uma história diferente. A bruxa ficou ali por um momento mais longo do que o necessário, suas bochechas ficaram vermelhas enquanto ela corava. Então desapareceu no ar antes que alguém pudesse sequer notar. No minuto seguinte, Wendy percebeu algo. Ela ainda estava acordada quando Nidhingale saiu do quarto do príncipe, e não deixou passar nada. Wendy rapidamente perguntou a Nidhingale se ela tinha entrado de novo no quarto do príncipe ou não. Nidhingale imediatamente ficou vermelha. Perguntou à amiga por que ela ainda estava acordada a essa hora. Wendy manteve o rosto sério. Ela não dormia porque tinha medo de Nidhingale fazer algo que ela não deveria fazer. O príncipe não era uma criança. Entrar e sair sorrateiramente do quarto dele no meio da noite não era exatamente uma estratégia brilhante. Nidhingale tinha seus motivos. A notícia da formação da União das Bruxas já tinha se espalhado pelo reino a essa altura.
Algumas bruxas por aí poderiam ver Roland como a razão disso. Ela estava preocupada com ele. Mas Wendy não estava convencida de que havia motivo para alarme. O castelo era totalmente guardado. Além disso, Roland dormia com uma pedra da retaliação de Deus debaixo do travesseiro. Ele não estava exatamente desprotegido. Nidhingale nunca tinha sequer tocado em uma dessas coisas antes. Então o que tinha mudado? Enquanto Nidhingale se trocava para dormir, disse que era apenas pela segurança do príncipe. Mas Wendy acrescentou mais uma coisa. Abrindo os olhos pela primeira vez, elas eram bruxas. Nidhingale ficou imóvel por um instante. Ela também sabia disso. Enquanto pegava um pouco de água para lavar o rosto antes de dormir, pensou que ser uma bruxa não mudava nada. Porque o príncipe já tinha mencionado que não se importaria em se casar com uma bruxa. E o que ele disse era completamente verdade. Nidhingale não disse mais nada depois disso. Apenas se jogou de volta na cama. E mudou totalmente de assunto. Perguntou a Wendy o que ela sabia sobre a igreja. Wendy ergueu uma sobrancelha. De onde vinha aquilo? Nidhingale contou a ela sobre o sumo sacerdote que tinha visitado Roland na fortaleza de Longsong. O homem tinha oferecido apoiar a reivindicação de Roland ao trono, apesar de o príncipe não mostrar interesse algum em entrar nesse jogo. Mesmo assim, ele deixou para trás 2 pílulas de aparência suspeita. Supostamente, elas tinham sido desenvolvidas na sala de oração da Cidade Santa. Essas pílulas pareciam erradas para a habilidade de Nidhingale. Ela queria saber se Wendy tinha aprendido alguma coisa sobre coisas assim durante seus anos na abadia, mas Wendy ficou em silêncio. Ela se lembrou da abadia e explicou que havia muros altos por todos os lados. Tudo o que ela conseguia ver do mundo exterior era uma faixa do céu. As jovens que viviam ali vinham de toda parte. Algumas nem sabiam de onde tinham vindo. Havia órfãs, crianças que tinham sido abandonadas e algumas que simplesmente tinham sido vendidas pelos próprios pais. Wendy passou seus anos ali aprendendo etiqueta, leitura e canto. Quando atingiu a idade certa, foi enviada embora. Enquanto falava, um arrepio percorreu seu corpo. Vendo Wendy lutar com as próprias memórias, Nidhingale a puxou para perto sem dizer uma palavra. Então, no abraço acolhedor de Nidhingale, Wendy começou a relembrar suas memórias na abadia. Ela tinha passado quase 10 anos dentro daqueles muros. Então chegou o dia em que sua professora a arrastou para algum lugar onde ela nunca tinha estado antes. A bruxa foi empurrada para um quarto escuro. As últimas palavras da professora foram para não fazer perguntas e apenas suportar o que quer que acontecesse. Foi só isso que ela disse. Então foi embora. A porta bateu atrás dela. Quando os olhos de Wendy se ajustaram à escuridão, ela começou a olhar em volta para entender o que a professora queria dizer com suportar. E foi quando a jovem bruxa os viu. Padres. Chicotes nas mãos. Eles já estavam espancando outra garota. Quando se viraram para Wendy, tudo dentro dela congelou. Mas os homens pareciam felizes. Outra vítima tinha chegado, e eles nem tentaram esconder isso. Quando a outra garota finalmente perdeu a consciência, eles voltaram toda a atenção para Wendy. Vieram para cima dela como algo desumano. Um deles a agarrou pelos cabelos. As lágrimas escorreram pelo rosto dela antes que pudesse impedi-las. Ele a jogou contra a parede e disse que logo acabaria. A mente de Wendy foi para muito longe. Seus olhos ficaram vazios. Não havia mais nada a que se agarrar. Então um punho acertou a mandíbula do homem com tanta força que o pescoço dele virou de lado. O corpo do padre bateu no chão. Sangue se espalhou ao redor dele. Quem tinha dado o soco era a mesma garota que estava inconsciente momentos antes. Ela tinha se libertado sozinha. Ao ver isso, os outros padres avançaram sobre ela. A garota tinha escapado e precisava ser capturada imediatamente. Mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, a jovem bruxa enfiou o punho nu diretamente no estômago dele. Ele caiu. A jovem Wendy assistia a tudo horrorizada. Com lágrimas ainda no rosto, o terceiro padre não se saiu melhor.
Ele correu para pegar sua pedra do julgamento de Deus, perguntando-se se a garota tinha despertado seus poderes. Enquanto o padre ainda ponderava as possibilidades, a garota já estava preparada para outro ataque. Ela tinha erguido a perna. Então a trouxe para baixo sobre a cabeça dele com força suficiente para encerrar completamente a conversa. A última coisa em que o padre conseguiu pensar foi porque a pedra do julgamento de Deus não estava funcionando. E assim, a jovem bruxa terminou a luta. Quando os três padres estavam no chão, Wendy ainda tremia no canto. A outra garota não. Ela caminhou calmamente até a porta, completamente composta. A bruxa então ficou ali com um olhar sério, como se estivesse esperando alguma coisa. Então os cavaleiros e a professora entraram correndo. Ao ver o que tinha acontecido ali, a professora entrou em choque. Ela não conseguia acreditar no que via. Bastou uma olhada nos homens mortos no chão e na jovem bruxa parada logo acima deles. A mulher caiu ali mesmo só de choque, gritando. Foi então que um cavaleiro avançou, ergueu a espada e golpeou enquanto xingava a garota ao descer sobre ela. Mas a garota saiu do caminho sem nem suar. O cavaleiro tentou atacá-la de novo, mas ela instantaneamente agarrou o braço dele com raiva. E arrancou-o limpo do corpo bem na frente de outro soldado. O soldado na entrada ficou congelado no lugar, não conseguia se mover nem um centímetro. A jovem garota saltou alto no ar, e tudo que o soldado pôde fazer foi observar em choque. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ela o despedaçou com a mesma rapidez. A jovem Wendy ainda estava assistindo, com os olhos cheios de lágrimas enquanto absorvia tudo aquilo. A notícia se espalhou pelos corredores quase imediatamente. Havia um demônio na cela. E essa garota tratava cada cavaleiro que atravessava a porta como se fosse um pequeno incômodo. A garota não vacilou, não hesitou. Ela enfiou a lança diretamente no soldado sem uma única mudança de expressão. Mais soldados entraram correndo, cercando-a por todos os lados. Todos atacaram ao mesmo tempo, os olhos cheios de raiva. Mas a jovem garota olhou para eles, puxou a espada e se moveu. A lâmina virou um borrão. Ela os cortou como se nem estivessem ali. Do outro lado da sala, a trêmula Wendy rastejou pelo chão até o corpo da professora. Encontrou uma chave presa ao colar dela e a pegou. E foi ali que a memória terminou. Wendy explicou em voz baixa que a garota lhe comprou tempo suficiente para escapar. Ela pegou algumas moedas de prata dos soldados mortos, saiu da abadia e continuou andando até alcançar a região de Seavin. 2 anos depois disso, ela despertou. Tornou-se uma bruxa. Essa era toda a história dela. Mais tarde, ela descobriu que a igreja tinha enterrado todo o incidente. A versão oficial deles era um incêndio. Quanto à garota que abriu o caminho lutando para sair daquela sala, Wendy não fazia ideia do que tinha acontecido com ela. Ela também não sabia o que tinha acontecido com as outras garotas que tinham ficado para trás. Nidhingale não disse uma palavra durante toda a história. Ela sentiu cada parte dela. Ela estendeu a mão e segurou a mão de Wendy, mantendo-a firme enquanto se certificava de que a amiga estava bem, sentindo-se um pouco melhor, e gentilmente lhe disse para descansar. Em outro lugar, um prisioneiro careca brilhava de raiva. Não figurativamente, uma aura carmesim profunda irradiava do corpo inteiro dele. Carter estava no pátio lutando contra ele. E o cavaleiro estava tendo dificuldade. O homem enfurecido avançava sem parar, cada golpe empurrando Carter para trás, passo após passo. Carter mal tinha tempo de recuperar o fôlego, já que a força de cada golpe o jogava cada vez mais para a defensiva. Era um ataque constante, deixando Carter lutando para se manter firme. Aquilo era obra de Roland. Ele tinha dado a pílula vermelha da igreja ao prisioneiro para descobrir se era real ou apenas uma farsa com boa aparência. Pelo jeito que seu melhor cavaleiro estava sendo empurrado de um lado para o outro naquele momento, a resposta estava ficando muito clara. Anna observava de lado com os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto um prisioneiro aleatório se manter contra Carter desse jeito. Roland também estava observando. O padre não tinha mentido. Ele começou a fazer as contas na cabeça.
Se um homem sem treinamento conseguia pressionar Carter daquele jeito, então um cavaleiro de verdade sob efeito da mesma pílula seria algo completamente diferente. A luta continuou. Carter primeiro desviou do golpe do homem enfurecido. E finalmente acertou um golpe limpo e o prisioneiro cuspiu sangue. Por um momento, pareceu que tinha acabado. Mas não tinha. O homem se recuperou e voltou imediatamente. Carter, com um movimento rápido e preciso, desarmou o homem, fazendo a espada bater no chão. Como se estivesse pronto para dar um show, pediu com confiança que trouxessem uma espada nova. Foi então que o prisioneiro ergueu o olhar e viu as pessoas observando do alto do muro. Seus olhos encontraram os de Roland, e o príncipe também percebeu o olhar dele, mas, naquele instante, algo mudou no rosto do prisioneiro enfurecido. Ele se virou e começou a se mover em direção ao príncipe com uma velocidade tão incrível que Carter nem conseguiu reagir. O cavaleiro-chefe imediatamente ordenou aos soldados que abrissem fogo. O prisioneiro não podia escapar de jeito nenhum. E os soldados atiraram. As balas atingiram o homem nas costas, uma após a outra, mas o homem enfurecido continuou avançando. Carter rapidamente chamou seu cavalo. Já era tarde demais. Bem diante dos altos muros, o prisioneiro se abaixou em posição e se lançou para cima. Cobrindo 12 metros em um único salto, indo direto para Roland, Ana se moveu primeiro. Ela ergueu a mão e reuniu seu fogo, deixando-o crescer e queimar com a máxima intensidade possível. Então o lançou de uma vez. Isso desacelerou. Não foi o suficiente. Nidhingari entrou em ação e cravou sua lâmina nele, encerrando completamente a fúria do homem e terminando a luta ali mesmo. A crise tinha acabado. Nana rapidamente cuidou de qualquer um que tivesse sofrido dano. Ninguém ficou gravemente ferido. O prisioneiro que tomou a pílula era outra história. O corpo dele contava uma história diferente daquela que os efeitos superficiais da pílula sugeriam. Nidhingari o estudou e disse que sintomas lembravam alguém que tivesse engolido uma pedra da retaliação de Deus por dentro. A pílula e a pedra de supressão pareciam compartilhar algo fundamental. Mesmo com aqueles efeitos colaterais, enquanto a igreja tivesse aquele remédio, não era tão absurdo imaginar que um dia ela pudesse dominar o mundo. O que não era especulação era a conclusão que Roland tirou de tudo aquilo. A igreja estava vendendo essas pílulas abertamente. Isso significava que ela não tinha medo de que alguém as usasse contra a própria igreja. O que significava que, por trás de portas fechadas, eles tinham algo que fazia até essas pílulas parecerem modestas. Eles não estavam mostrando a mão inteira. Roland tinha entrado neste ano com a intenção de focar em educação, agricultura e produção. Esse plano não tinha mudado completamente. A pesquisa de armas apenas tinha subido para o topo da lista ao lado de tudo isso, mais especificamente, armas de retrocarga e cartuchos. As armas de retrocarga não eram tão complicadas de fabricar. Quanto à munição, ele sabia que os cartuchos envolviam algo chamado fulminato de mercúrio. Além disso, os detalhes exigiriam pesquisa séria. Ele precisaria de muito dinheiro para contratar alquimistas e laboratórios devidamente equipados. Ele ainda estava pensando em tudo isso quando as garotas o trouxeram de volta ao presente. Roland sorriu, pediu desculpas por estar distraído e perguntou em que ponto tinham parado. Mas Crow interrompeu o príncipe e comentou que já era tarde. Era o momento certo para encerrar a aula daquele dia. Nidhingari já tinha adormecido onde estava sentada. As sessões de álgebra aparentemente tinham cobrado seu preço. Todos na sala ficaram em silêncio por um momento, olhando para ela. Dormindo, ela parecia diferente. Mais suave. Menos na defensiva. Não como a assassina das sombras, não como a versão que ela normalmente mostrava ao mundo, mas mais como ela mesma. Roland pegou um cobertor e o colocou sobre Nidhingari, assim como ela tinha feito por ele. O príncipe estava feliz por ela finalmente estar descansando de verdade. Algumas horas de paz real não fariam mal a ela. E assim deixaram Nidhingari dormir bem no sofá. Mais tarde, em seu quarto, Ana tinha usado sua habilidade para deixar a água do banho exatamente na temperatura certa. Ela entrou e se permitiu relaxar por um momento também.
Seus pensamentos foram para Roland. A reação dele tinha sido tão engraçada. Ele não conseguiu acreditar quando soube que elas tomavam um banho em água reutilizada. Aquilo pareceu absolutamente ridículo para ele. De um jeito ou de outro, ele estava determinado a fazê-las tomar um banho de verdade, mais cedo ou mais tarde. A maioria das pessoas neste mundo tomava banho uma vez por mês se tivesse sorte. Então talvez fosse simplesmente assim que os nobres viviam. Ana pensou em como os príncipes dos livros eram diferentes. Eles frequentavam banquetes e bailes desde jovens, mas Roland não se encaixava exatamente nesse molde. A jovem bruxa então se lembrou de algo que o príncipe havia explicado a ela uma vez. Tudo no universo era feito de partículas inimaginavelmente pequenas. Tão pequenas que seria preciso ampliá-las milhões de vezes só para vê-las. Calor e frio não eram coisas em si. Eram apenas uma representação de quanto aquelas partículas estavam se movendo. Movimento rápido significava calor, movimento lento significava frio. Ana ficou refletindo sobre essa ideia. Então começou a se perguntar como aquilo pareceria dentro de sua própria chama verde. Será que ela veria essas pequenas partículas se olhasse de perto bastante? Fechando os olhos, ela se concentrou. Direcionou sua atenção para dentro, para o próprio fogo. Enquanto tentava, estreitou a chama na ponta do dedo, focando-a em uma linha contínua. Não podia estar toda amontoada. Então algo mudou. Ela foi parar em algum lugar vasto e silencioso, cercada por uma energia verde girando ao seu redor como uma corrente. Quando Ana voltou, olhou para as próprias mãos. O fogo queimando ali já não era mais verde. Tinha ficado vermelho. Na manhã seguinte, Roland estava no mundo dos sonhos, e não era um sonho tranquilo. Ele continuava murmurando sobre porta-aviões e Gundam. Estava conquistando o mundo com mechas e equipamento militar que não tinham a menor razão para existir nesta era. Clássico Roland. Mudando o mundo de novo, mas desta vez de um jeito diferente. Talvez tudo isso fosse apenas a aparência do futuro dele. Então a voz de Nidhingale atravessou tudo, e o sonho desmoronou. Ele despertou piscando, ainda meio fora de si, e seu primeiro instinto foi perguntar se uma nova bruxa tinha aparecido. Nidhingale disse que não. Então disse a ele que as habilidades de Ana tinham mudado de novo. Aquilo fez Roland acordar de vez. Ele ficou confuso. Ana já não era uma adulta? Por que teria passado por aquilo de novo? Uma toalha molhada acertou seu rosto antes que ele conseguisse processar a informação. Nidhingale disse que era uma nova mudança depois da idade adulta. Ela nunca tinha encontrado uma forma mágica tão impressionante, quase parecia real ao toque. A bruxa assassina então disse ao nosso príncipe para se mexer e ir ver com os próprios olhos. Todos estavam esperando por ele. Eles seguiram juntos para o escritório, e Nidhingale foi explicando no caminho. Quando tinha encontrado Ana naquela manhã, a garota estava sentada à escrivaninha completamente cercada por objetos de metal. Nidhingale disse que estava prestes a acordar Ana, mas, quando se aproximou, percebeu algo. Enquanto ela ficava parada ali, surpresa, o pão que estava segurando escapou de suas mãos e caiu no chão. A magia dentro de Ana tinha assumido uma forma definida, quase como um cubo girando sem parar. Roland não entendeu. Perguntou o que ela queria dizer com um cubo. Nidhingale explicou desde o começo. Quando uma bruxa desperta pela primeira vez, seu poder aparece como uma névoa fraca. Com o tempo, ele se desenvolve em um gás colorido em espiral. E esse gás assume cores diferentes. Por exemplo, o de Wendy era branco. O de Leaf era verde. Ana sempre carregou uma quantidade incomum de magia, ainda mais depois de atingir a idade adulta, e a dela era de um verde profundo e escuro. Mas não mais. Agora tinha se condensado em um cubo vermelho, sólido, do tamanho de um punho, completamente opaco, como matéria que você poderia segurar na mão. Quando Roland e Nidhingale chegaram ao escritório, todos já estavam ali esperando. No momento em que entraram, todas as bruxas se viraram e fixaram os olhos neles. Ana se virou para encarar o príncipe e perguntou por que ele já estava no escritório. Nosso garoto não perdeu um segundo. Perguntou a jovem garota o que tinha acontecido com ela na noite anterior.
Ana explicou que tudo tinha começado na noite anterior. Ela estava pensando no que tinham estudado na aula. Na ideia de que sólido, gás ou líquido, tudo que existe é feito de partículas pequenas demais para serem vistas. Então começou a imaginar suas chamas verdes por essa perspectiva. Pequenas esferas, conectadas por correntes invisíveis. E então ela começou a experimentar com essas conexões. Ela as separou, as reorganizou. Lentamente as reconstruiu em algo novo. E então suas chamas também mudaram. Elas se transformaram em algo que parecia seda negra. Suave, controlado e completamente responsivo aos pensamentos dela. Ana já tinha usado sua nova habilidade para cortar lingotes de ferro. Usando a geometria que tinha aprendido, ela cortou um quadrado perfeito. Ela tinha pensado em pi e calculado a área de um círculo para alcançar esse resultado, e a jovem garota não estava escondendo o quanto se sentia orgulhosa daquilo. Ela queria desesperadamente que Roland a elogiasse e fizesse carinho em sua cabeça. Depois de ver o ferro cortado com tanta precisão, nosso príncipe pediu a Ana que demonstrasse seu novo poder. Foi então que Ana usou seu novo poder, bem ali na sala. Uma perigosa chama negra apareceu na ponta de seu dedo. Parecia uma tocha. Uma energia escura se reuniu ao redor dela. Era como se estivesse obedecendo ao seu chamado. Então Roland fez a pergunta que todos queríamos saber: Ana podia mudar a forma da chama negra? Em vez de responder, Ana sorriu e olhou para a chama negra. Então o fogo começou a crescer. Com um estalar de dedo, a energia colapsou para dentro e formou um cubo perfeito. Todos olharam maravilhados. Então Ana reuniu a energia negra na mão e a moldou novamente em fios. Roland estendeu a mão para tocá-los. Eram reais. Sólidos. Mas ainda assim perguntou se ela conseguia torná-los mais finos. Ana disse que podia deixá-los ainda mais finos, mas logo advertiu para não subestimar isso. Se os afiasse ainda mais, eles seriam perigosos o bastante para cortar Roland, o que significava que ele não poderia mais tocá-los. Ela também explicou que, apesar de parecerem delicados, aqueles fios eram na verdade difíceis de quebrar. Ao contrário das chamas verdes, esse novo fogo também lhe dava controle preciso sobre a temperatura em cada parte da chama. Roland ficou ali em silêncio por um momento, sorrindo. Sua teoria estava certa o tempo todo. Magia também era um tipo de energia. A diferença entre uma bruxa e outra se resumia a quão bem ela compreendia essa energia e até onde sua imaginação podia levá-la. O teto não era fixo. Ele se movia dependendo do que uma bruxa sabia sobre o mundo. Ele pensou em como seria difícil explicar um avião a alguém que nunca tivesse visto um no céu. O conceito simplesmente não existiria para essa pessoa. Esse era o limite. Não o poder. Nem o talento. Conhecimento e imaginação. Ana tinha aprendido que a realidade era feita de partículas. Essa única ideia lhe deu uma nova forma de enxergar suas próprias chamas. Ela entendeu como eram construídas. E, uma vez que entendeu isso, podia desmontá-las e montá-las de novo da forma que quisesse. Roland se aproximou e lhe deu um carinho firme na cabeça. Ela tinha merecido. Ana era realmente uma gênia aos olhos dele. Ela foi capaz de entender a relação entre temperatura e as partículas. Nidlingale levantou as mãos como se quisesse dizer algo sobre a situação, mas Roland se virou para a sala e fez um anúncio. Ele tinha decidido algo novo. Outra ideia inteligente do nosso príncipe, vamos ver aonde isso vai nos levar, então anunciou com orgulho que toda bruxa da União iria participar de sessões de estudo. Sem exceções. A sala ficou em silêncio do jeito que salas de aula ficam quando o professor pergunta quem quer responder a uma pergunta. Ninguém queria frequentar aulas. Roland não parou por aí. Ele também nomeou Scroll como professora do grupo. Ela imediatamente levantou preocupações sobre ser ou não a pessoa certa para o papel. Enquanto isso, Nidlingale começou a se aproximar discretamente da saída. Mas, antes que pudesse escapar, os olhos de Roland a encontraram. No entanto, Moon estava preocupada e também expressou suas dúvidas.
Ela simplesmente não tinha certeza se conseguiria frequentar e aprender as coisas como suas irmãs. Com uma mão mantendo Nidhingale no lugar, Roland respondeu diretamente a Moon. Conhecimento, disse ele, não enchia apenas a sua cabeça. Ele ampliava o que suas habilidades podiam fazer e abria portas que o poder bruto sozinho jamais poderia alcançar. Com uma pose clássica vergonhosa de personagem de anime que achava estar em guerra contra uma organização maligna chamada Exército das Trevas, ele expôs o cronograma. Nos dias de semana, depois do jantar, todas iriam para a sala de reuniões e começariam a aprender os fundamentos. Leitura e escrita. O básico sobre o qual todo o resto é construído. Porque, como Roland colocou, aquilo que você aprende molda aquilo que você se torna. Mas Nidhingale não parecia convencida. Ela sabia que não conseguiria fugir dessa vez também. E assim, o episódio de hoje chegou ao fim. Roland confirmou aquilo de que já suspeitava. A igreja estava jogando um jogo muito maior do que qualquer um podia ver do lado de fora. Wendy finalmente conseguiu compartilhar uma história que enterrou por anos. Mas isso deixou mais perguntas em aberto do que respostas. E Ana cruzou silenciosamente uma linha esta noite que nenhum deles ainda era plenamente capaz de entender. Bordertown continua crescendo. Mas talvez, ao contrário do que pensávamos, o mundo já estivesse preparado. Deixem nos comentários se vocês querem o próximo episódio ou se querem uma nova série. Obrigado por assistirem, como sempre, vejo todos vocês na próxima.